Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcelo. Oi, Tá Malu. divertido hoje, né? Tá animado. É rir pra não chorar, né, Malu? Gente, a gente não sabe nem o que pensa, né? Pois é. E são vários, Coisa. os áudios, né, com diferentes mensagens, né, de um lado Sim. e de outro, com ataques para um, com ataques para outro. E tem essa questão também, e aí você destaca aqui nesse nosso comentário, esse embate de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio de Freitas, né? Que estão ali numa disputa de espaço para uma campanha eleitoral, né? Então, Milton, várias coisas chamam a atenção em todo esse material que foi divulgado ontem. Vocês exibiram aí as mensagens os áudios do Malafaia, que, assim, apesar de todo o tom impressionante, a gente vê que tinha muito cálculo nas movimentações, né? E um desses cálculos, que eu acho que fica muito claro aqui, é em relação ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que num primeiro momento ficou meio ali culpando o Lula pelo tarifaço, mas depois resolveu atuar em defesa de uma negociação ali com os Estados Unidos, procurou o embaixador, o encarregado de negócios na embaixada, e com isso provocou uma falha, né? Um bug na matriz aí da estratégia bolsonarista a partir da ofensiva do Trump sobre o Brasil, né? O que a gente vê ali? O pessoal fica, tanto o Eduardo como o Malafaia, ficam preocupados com a atitude do Tarcísio e com a forma como a atitude do Tarcísio está sendo percebida, principalmente pela Faria Lima. Eles falam aqui, num primeiro momento, quando sai a primeira quest ali em junho, você vê a sequência, né? As mensagens são entre junho e julho deste ano, agora muito recentes. Então, você vê que num primeiro momento, o Eduardo até chega a falar assim, não, olha, vai ser bom o Tarcísio ser candidato a presidente, ser o seu candidato, porque ele tem boa interlocução, ele fala bem com as pessoas, ele vai anistiar geral e a gente vai resolver nosso problema. Mas depois, quando o Tarcísio vai falar com o encarregado de negócios, o Eduardo começa a ficar bravo. Ele fala assim, olha, está crescendo a narrativa de que o Tarcísio é seu candidato, que você já desistiu, nós não podemos alimentar isso, porque nós precisamos nos manter vivos aqui. Nós quem? Ele e o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, porque se você diz que já está resolvido o Tarcísio é o candidato, para que ressuscitar, entre aspas, o Bolsonaro? Né? Para que anistia? Para que acabar com o processo em relação ao Bolsonaro? Então, tudo gira em torno disso, Milton, sabe? Tem uma hora em que ele manda uma mensagem grande para o pai, o Eduardo manda uma mensagem grande para o pai, e diz assim, só para te deixar ciente, Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF, sempre esteve de braço cruzado vendo você se ferrar e se esquecendo de 2026. Aqui nos Estados Unidos, tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados dele, Tarcísio, de que Tarcísio é igual ao Bolsonaro. Que é uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisam entrar nessa briga, pois com Tarcísio ou você, Trump teria um aliado na presidência do Brasil em 2027. Está bem claro que tudo girava em torno de construir uma narrativa segundo a qual o Brasil não teria condições de reagir, a menos que desse anistia para Bolsonaro, principalmente Bolsonaro, porque se trata de Bolsonaro, né? Eles não estão muito ligados com o resto da anistia, com o resto do pessoal que poderia ser anistiado, se tratava de trazer o Bolsonaro de volta à cena política. Então, nesse contexto, Milton, a gente vê que o Tarcísio atrapalhou, mesmo sem querer, né? Até tem um momento aí que o Malafaia fala, você mandou o Tarcísio falar com o Gilmar no STF, tipo, ali fica claro que o Tarcísio até tentou fazer o que o Bolsonaro pediu, mas
como a coisa encrencou, o tarifaço se tornou uma questão impopular para qualquer político que tenha pretensão eleitoral em 2026, aí o Tarcísio fez os movimentos de tentar uma negociação, isso irritou tremendamente o Eduardo. A gente chegou a publicar, se eu não me engano, eu comentei aqui com vocês sobre isso, né, que o Eduardo estava numa ofensiva para minar o Tarcísio junto ao Trump, e agora o que a gente está vendo, segundo essas matérias, segundo esse material que a PF divulgou, é que essa ofensiva era feita de forma muito sistemática e que ela tinha, sim, o objetivo de manter esse clima de pressão sobre o STF e sobre o Brasil. Agora, né, Marcela, a gente vê, depois de tudo isso, com a divulgação da pesquisa Quest hoje, o que dá para concluir? Deu tudo muito errado, né? Assim, no final, esse tarifaço mostrou que o Trump é o maior cabo eleitoral do Lula, né? Com todo o efeito que a gente viu nas pesquisas eleitorais foi fazer o Lula crescer. Se a gente for lembrar, quando tudo isso começou, o presidente Lula estava lidando com sérias dificuldades no Congresso, ainda tem, né? A gente viu essa questão da CPI, mas estava tentando administrar sua base, sem saber como explicar a questão do IOF, os pacotes do Haddad, tudo isso sumiu do cenário. O que a gente está falando? De um país reagindo a uma ofensiva, uma ingerência estrangeira motivada por um presidente que quer interferir na nossa justiça, né? Tentando soltar o Bolsonaro. Foi um tiro no pé, né? O famoso deu ruim, como se diz no Rio de Janeiro. Aliás, mais cedo, numa das reproduções, a gente ouvia o Silas Malafaia falando exatamente sobre essa questão de como o Lula, e eu vou usar a expressão, surfaria melhor essa onda, e o Bolsonaro não podia perder este espaço, tinha, retomar a narrativa. O que mostra claramente ali o que acabou acontecendo depois, na sequência, a pesquisa Quest, a qual você citou, corrobora toda essa visão política, do impacto político dessas medidas. Malu, muito obrigado, um bom dia para você. Bom dia, gente. Vamos em frente, tem muita coisa ainda para vir. Valeu, Malu.